Nós já conhecemos o poder e a força de Godzilla, já ouvimos batalhar com os mais diversos monstros, ciborgues e robôs, quase sempre saindo vitorioso, sem falar da sua habilidade única de destruir cidades e transformar exércitos inteiros em pó. Mas e sobre a dieta do Rei dos Monstros? Por acaso você sabe o que Godzilla come? E mais, você sabe quanto ele precisa comer? Não? Então fica aqui comigo, que esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Voltando a 1954, quando Toho apresentou Gojira pela primeira vez, havia nesse filme uma cena que foi removida antes da publicação. A icônica cena que acontece por volta dos 22 minutos, onde Godzilla aparece de trás de um morro, rugindo sobre os assustados aldeões que correm sem direção. Mas o que alguns de vocês podem não saber é que a cena original seria muito mais chocante do que aquela que acabamos de ver. Ao invés de Godzilla simplesmente surgir rugindo e aterrorizando geral, a ideia é que ele aparecesse mastigando, de forma meio que despretensiosa, uma vaca inteira. Isso mesmo, uma vaca. Alguns dizem que a cena foi removida por ser muito chocante para a época, mas ao que parece o diretor teria confirmado que na verdade a cena foi removida por aspectos técnicos de continuidade e proporção. Uma das preocupações de proporção era que a fim de a vaca ser vista nitidamente na imagem, ela acabaria parecendo maior do que realmente era, ou que Godzilla acabaria aparentando ser menor do que o desejado. Pulando agora para o filme de 89, Godzilla vs Biollante, em um trecho do script original que também acabou sendo cortado, Godzilla lutaria contra uma criatura híbrida gigante, com aparência meio peixe e meio rato, chamada Deutalius. E o planejado era que depois que o Rei dos Monstros derrotasse essa criatura, ele iria consumir a carne de Deutalius, sustentando assim a tese que Godzilla era na verdade carnívoro. Não se sabe ao certo por que essa cena foi removida, se foi devido a dificuldades gráficas de compor a cena, ou simplesmente para abrir espaço para outra batalha com Biollante e o Super X2. Um pouco mais à frente, em 1993, no filme Godzilla vs Mechagodzilla 2, fomos apresentados a Godzilla Jr. Nesse filme, Jr. foi capturado por humanos, e no desenrolar da história acabamos vendo que ele comia plantas, o que nos leva à dúvida que talvez Godzilla poderia ser na verdade herbívoro. A resposta é que provavelmente não. Com as informações que temos até aqui, poderíamos até dizer que ele seria algum tipo de onívoro, o que significa que ele conseguiria se manter com uma dieta baseada em carne ou em plantas, assim como nós seres humanos. No entanto, aparentemente essas cenas de Jr. comendo plantas teriam sido introduzidas para dar um aspecto menos ameaçador a ele. E agora vamos à problemática de tudo isso, que está relacionada a seu tamanho e a quantidade que ele supostamente deveria comer. Com a ajuda da Lady Kleber, que descreve a relação entre o tamanho corporal e a taxa metabólica de diversos animais, podemos estimar a quantidade mínima de calorias diárias necessárias para manter Godzilla de pé. Então, para esse cálculo, o Godzilla da Legendary foi utilizado como exemplo. Com quase 120 metros de altura, alguns cientistas e paleontólogos estimaram que o peso de Godzilla deveria ser em torno de 160 mil toneladas. Ou seja, um pouco acima das quase 100 mil toneladas que temos como números oficiais, o que o tornaria tão pesado quanto um navio de cruzeiro. Isso significa que ele necessita de uma enorme quantidade de energia para sobreviver, milhões de calorias diárias, somente para ficar de pé. Seria algo como ter que devorar milhares de seres humanos todos os dias. E não que ele não possa fazer isso, mas acho que prejudicaria a digestão do rei. Então dizer que a dieta do lagartão é baseada em plantas ou em carne não faz muito sentido. E para aqueles que não conhecem muito a história de Godzilla, a resposta pode ser um pouco mais estranha do que isso. Se olharmos, por exemplo, as origens do Godzilla da Legendary, veríamos uma besta ancestral de um tempo onde a Terra era muito mais radioativa do que é hoje, o que fez com que ele acabasse se adaptando e usando desta radioatividade para se alimentar. Mas conforme o tempo passava e a intensidade da radiação diminuía no planeta, a alternativa encontrada por Godzilla foi mergulhar para as profundezas do oceano, se aproximando ao máximo do núcleo do planeta para poder assim absorver a radiação geotérmica, hibernando e acumulando energia para se levantar outra vez. O conceito de absorção de energia não é nada recente. Isso foi visto também, por exemplo, no filme de 84, onde Godzilla atacou uma estação de energia para absorver sua radiação. Podemos dizer então que basicamente ele se alimenta de radiação. Ele até come uma vaca aqui, uma baleia colar, até mesmo uma saladinha. Mas para satisfazer o
rei dos monstros e manter aquela baforada atômica que a gente adora ver, só mesmo na base de muita radiação. Caso você tenha achado esse vídeo interessante, por favor deixe um like e, se possível, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Por hoje é só, obrigado, um abraço e até a próxima!